aqui é Priscila da Ledônia e eu vim aqui para contar um pouquinho sobre o último livro que eu li, que é esse aqui, da Lucy Foley. Chama-se A Lista de Convidados. Você já leu? Vou contar um pouquinho o que eu achei dele, então vem comigo. Primeiro vou dizer que esse vídeo tem como intuito ser meio underground mesmo, sem edições, sem enfeitar muito. É pra gente conversar mesmo sobre a literatura. É um livro bem de entretenimento mesmo, nada de clássico, como eu costumo falar. Mas eu sou louca com esses livros, assim, que a gente lê pra se divertir mesmo. E a gente acaba crescendo também, é muito bom. A gente lê porque gosta, porque tem vontade de saber dessas histórias loucas. E a pandemia me fez ler muito mais esse estilo de livro. É um suspense. Essa própria imagem já indica um pouco, né? Essa é uma edição da Intrínseca, do Clube Intrínsecos, mas você pode achar nas livrarias também com essa imagem aqui toda. Ela vem até quando você compra do Clube, com essa revistinha, bem legal, falando algumas coisas, tanto da obra como da autora e dos assuntos correlatos. Quem já leu a Lucy Foley, que ficou muito famosa por um livro chamado A Última Festa, vai reconhecer de cara a estrutura desse livro aqui. A Última Festa ficou muito famoso e tem uma estrutura muito diferente, igual a estrutura da lista de convidados. Que é uma estrutura em que desde o início a gente sabe que aconteceu um crime, mas a gente não sabe nem quem é o assassino e nem quem é a vítima. Isso é muito estranho, né? Porque em geral a vítima é a primeira a ser mostrada. E isso torna bem interessante a forma como ela traz toda a engenhosidade que ela tem para construir essa narrativa, e a gente fica pensando, meu Deus, quem foi que morreu? E sempre existem vários suspeitos, várias possibilidades. Pessoas que podem ter morrido ou matado. E como deu certo essa ideia, ela trouxe a mesma para a lista de convidados. Me incomodou um pouco no sentido de, poxa, é uma cópia, pera lá, ela não tem criatividade para criar outra estrutura. Isso me deu um pouco de gastura, devo admitir, no começo. Mas como a minha proposta era me entreter, me divertir, eu acabei deixando isso de lado. E eu gostei do livro como um todo. Tem algumas críticas a fazer, mas o resultado foi bastante positivo mesmo. Eu terminei assim, gostando do que eu tinha lido. Então, primeiro tem a parte do suspense. Se você gosta de romances à la Agatha Christie, eu super indico que você venha conhecer um pouco da Lucy Foley. Então, a gente tem um casamento de uma moça chamada Jules, eu chamo ela de Jules, não sei como é que é a pronúncia correta, se escreve Jules, que é uma blogueira, já tá bem famosa e tudo. Ela resolve se casar numa ilha isolada na Irlanda. Tem tudo pra dar errado, né? Esse local isolado, um pouco sombrio. E a cerimonialista, que ao mesmo tempo é a dona do local, que organiza tudo, vai criando toda essa atmosfera. A gente tem tanto a Jules quanto o marido dela, Will, o futuro marido dela, Will. E aí histórias começam a surgir. Histórias tanto da Jules quanto do Will e das pessoas que estão em volta deles. E vão dando algumas dicas pra gente do enredo. Então a gente tem também várias questões sobre relações interpessoais. São temas muito atuais, que são muito legais a gente ver no livro com outras pessoas e que fazem a gente refletir também sobre as nossas próprias questões. Então, um exemplo disso é o Will, que traz os amigos do tempo de colégio deles, e a gente vê relações super não saudáveis. Bullying super pesados que aconteciam, era uma escola de meninos, e eles cometiam vários tipos de atrocidades. Inclusive, já vem aí a minha crítica. São personagens de que eu não gostei desde o início. Isso me atrapalha muito na leitura, porque eu fico com um pouco de ranço. E aí, quando começava a contar as histórias dele, eles bobões, sabe? Adultos de mais de 30 anos, agindo como se fossem adolescentes retardados. Isso me incomodava demais.
relembrando o tempo da escola, e o que me pareceu foi assim, eles pararam no tempo, eles não cresceram, eles não amadureceram, continuam os mesmos meninos babacas daquela época, que me deu vontade de, sabe, tipo, sou obrigada? Já tem que aguentar uns chatos desses na vida real? Aí agora eu pego um livro pra ler e tem essa galera. Mas assim, no final eu já tava resistindo um pouco, já tava considerando normal e aceitável e ok, faz parte do processo. Mas se eu fosse autora, eu tentaria dar um pouquinho mais de algumas características mais positivas pra ele, porque pelo menos pra mim interfere muito quando os personagens são legais ou não legais. A Jules, coitada, ela traz uma relação difícil com o pai, muitas coisas pra gente refletir sobre isso. Um pai que não cuidou dela, não foi presente, e que mesmo assim ela ainda tem uma necessidade tão grande de afeto, assim, de aceitação vinda dele. A mãe dela, que a teve também muito jovem, que não dá a atenção necessária, que ela achava necessária, e ela se compara o tempo todo com a irmã mais nova, que teve essa atenção, que tem um contato maior com a mãe, uma afinidade maior que a mãe. E a irmã dela, que pra mim é a grande protagonista do livro, trazendo questões muito sérias de relacionamentos amorosos, coisas bem complicadas mesmo que acontecem com ela, e eu não vou dar spoiler pra vocês vão ter que ler o livro. Mas é uma menina de 19 anos, se não me engano, muito madura para a idade dela e com muitos problemas, com uma história bem interessante. Então é um fundo bem marcante na história, que acaba ganhando do fundo do casamento. Então eu esperaria em uma história que se passa num casamento, que o mais importante seria como os noivos se conheceram, como é que se desenvolveu o relacionamento entre eles. E muito mais importante que isso, por exemplo, é a história da Olivia, que é a irmã da Jules, que tá sofrendo um trauma, uma situação muito difícil, muito complicada, e que aos poucos ela vai liberando pra gente. O livro é escrito partes em primeira pessoa, partes em terceira, cada capítulo se refere a um personagem diferente, vai ter o foco nele, e a gente vai conhecer um pouco mais esse personagem a fundo. E vai gostar ou não desse personagem. A parte da Olivia foi a parte que realmente me chamou muito mais atenção. Mas eu não sei vocês, então eu quero muito que vocês leiam também e que deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da história como um todo, da estrutura, como é que esse livro é organizado. Eu gosto dessa organização por personagens. Alguns eu torcia para chegar logo a hora de alguns personagens, de outros, como por exemplo o Jono, que é um amigo do Will, quando chegava eu respirava fundo e pensava, mais um capítulo do babaca. Mas no final eu criei até um certo afeto por ele. E eu gosto como as coisas se fecham no final. Eu não descobri o assassino, mas foi muito perto do que eu pensei que poderia ser. Então não foi exatamente aquilo que eu pensava, mas eu achei bem possível. Mas é uma coisa assim, bem Agatha Christie, tudo é possível. Então, é aquela história que a gente olha para todos os lados e assim, sempre tem uma possibilidade. Em cada capítulo a gente vê um personagem como o possível assassino ou a possível vítima. A vítima eu fiquei muito entre duas pessoas e de fato era uma dessas duas pessoas. E não tem muito assim, aquele tchan do meu Deus do céu, eu não esperava isso, estou totalmente surpresa. A gente não vai encontrar isso. Mas é um final bem feito, bem elaborado, é uma história bem construída. Gosto das reflexões que ele traz pra gente, são bem atuais. E eu acho que é um livro que vai agradar muitas pessoas. Então, quem gosta de um suspensezinho, quem gosta de ficar curioso, de ter novidades aos poucos, então ele tem uma linha de raciocínio que vai prendendo a gente. Então, a gente sempre quer saber o que vai rolar depois. E isso é fundamental em um livro. Então eu indico. Não é o livro da minha vida, não é lindo, maravilhoso, mas ele traz um suspense bem legal. Leia e me conta, por favor, o que você achou. Vamos discutir aí. Um beijo. Então até a próxima leitura que eu trago para vocês. Tchau!